Colégio Rio Branco foi em primeiro lugar, lembrança muito grata na minha vida, muito querida, só tenho as melhores recordações. Foi a escola que me deu a base, eu, graças a Deus, uma base sólida, que eu pude depois encaminhar nos estudos que eu desenvolvi e realizei na Europa. Nós tivemos um corpo docente realmente privilegiado, de expoentes, fosse na parte por exemplo, nós tivemos em latim o professor José Cretella Júnior, uma sumidade, um latinista famosíssimo. Era o professor Araújo na matemática, depois o professor Cunha na geografia. Nós tivemos o professor Norton, o famoso professor Norton, nosso querido professor Norton em história, mais o professor Aldo Gianotti também. O professor Cunha de geografia, que mais que eu já citei, para dar as aulas de francês, o professor Helmut. Dona Otaide, na parte dos trabalhos manuais para as meninas, e de desenho também. Não tenho uma lembrança desagradável do colégio, não tenho uma lembrança de ter tido algum problema no colégio. O professor Aquino também, depois nós tivemos um outro, na minha época ainda havia o professor Zeno, de matemática. Quando o professor entrava na classe, todo mundo se levantava, obviamente. E também havia certas exigências de outros professores. Havia, por exemplo, um professor de matemática que era muito severo, o professor Araújo. Então, ele exigia que o aluno estivesse dentro da classe antes dele entrar. Mas era uma severidade construtiva, porque se de pequeno não se aprende umas certas disciplinas na vida, então vai aprender quando? E eu me esforcei muito no tempo que eu estudei no Colégio Rio Branco. Não era por ambição, mas eu não queria envergonhar o meu pai. E também por medo de entrar numa prova, numa sabatina, sem saber a matéria de A a Z. Meu pai foi o meu professor. E numa época em que realmente o ensino era muito exigente, muito severo. E as provas que eu fazia de português, o meu pai, quando eu terminava a prova e levantava a mão, ele tocava uma campainha que havia na mesa dele, vinha o empregado, pegava a prova da minha mão e levava o colega do meu pai para corrigir, para não dar margem de qualquer dúvida. Então, a prova saía da minha mão e ia direto para o colega do meu pai, e ele não olhava e não chegava, não tocava na prova. Elas estão aí, corrigidas por outro professor. Então, por isso que eu tive as notas que, graças a Deus, eu pude obter nessa época, em todas as matérias, e que me proporcionaram muitos prêmios do colégio. E essas sabatinas das quais eu tenho essa lembrança, significam para mim mais do que todas as condecorações que eu recebi depois, mais tarde na minha vida. Houve um episódio muito engraçado. O professor Cretella deu uma prova muito difícil para a classe. E nós éramos chamadas por ele, pelo menos por números. E os nomes eram lidos não pelo nome de família, mas pelo prenome. E eu, Maria Regina, eu era o número 25. E as outras minhas amigas, todas excelentes alunas, sem a menor dúvida. E daí o professor corrigiu as provas e tinha que pegar as notas. E ele chamava pelo número. O aluno dava a nota e o aluno tinha que se levantar e pegar a nota lá na mesa para ver o que tinha feito. E começou. Número tal, 5. Número não sei o quê, 6,5. As boas alunas, 5,5, 4.
E ia chegando o meu número, e eu estava a ponto de morrer. Falei, pronto, hoje eu dancei feio. O que será que aconteceu nessa sabatina? E foi chegando o número 25, quando a contagem, a chamada dele foi se aproximando ao 25, que era eu, a classe ficou em silêncio. Silêncio total. Quando ele falou, número 25, 6,5, fizeram. A classe inteira, uma classe inteira fazendo isso, vai. Eu fui até a mesa do professor. Quando eu cheguei lá, minha sabatina estava em cima ali, com um 10 vermelho desse tamanho, e embaixo escrito Magnum cum laude, Cretela. Ele fez de brincadeira para ver que eu fui realmente a única da classe que tinha conseguido fazer uma prova completamente perfeita. Isso eu gostaria de dizer porque envolve o nosso querido professor Norton. E o meu professor de história é o professor Aldo Gianotti. E o professor Aldo era um excelente professor. E ele começava a dar a matéria contando. Ele falava, certo? Fazia alguns sinais no quadro ali, que a gente copiava bonitinho, mas ele contava. Agora, no ele contar, ele, cultíssimo, ele ramificava, certo? De uma personagem, ele ramificava um pouco. E eu me sentia um pouco sem chão para pisar no sentido onde é que eu vou estudar isso. Porque no livro não estava, no livro que a gente estudava, não estava aquilo que ele estava falando. Eu desenvolvi um tipo de escrita que só eu entendia. O professor ia falando e eu ia escrevendo na mais alta velocidade, todo abreviado. Eu comprei um fichário dessa grossura e ia escrevendo. Eu tenho a impressão que aquilo irritava um pouquinho o professor, sabe? Porque um dia ele chegou e disse assim, se eu der uma tossida aqui, você vai escrever? Eu falei, vou sim, senhor professor, e continuei escrevendo. E chegou o exame oral de história. Quer dizer, se eu tirasse 0 em todos os exames e todas as matérias, eu passava do mesmo jeito. Mas eu ainda estava estudando. Exame oral de história. O professor Norton. E ele começou a me fazer as perguntas e eu respondendo. Certo? Até que ele me fez uma pergunta e eu virei para ele e falei, o senhor me ensinou. Ele disse, mas como é que eu não ensinei? Eu falei, o senhor me ensinou, sabe por quê? Olha aqui, foi nesse dia aqui, está aqui no meu fichário, o senhor quer ver que o senhor disse, estava escrito. O professor Norton falou, dá 10. Vai embora, vai, dá 10, vai embora, vai, pode ir com o seu 10. Quando eu me lembro disso, foi uma coisa muito engraçada. Não sei, teria muito gosto de encontrar o professor Gianotti, o professor Aldo, como a gente o chamava. Mas que ele, eu tenho uma lembrança muito bonita dele também, de todos. Mas aconteceu. Mas são pessoas que permaneceram até hoje na minha vida de forma impecável, indestrutível. Vou começar já mais ou menos por ordem alfabética. A Amelinha, que naquela época se chamava Amélia Americano. Depois, a Maria Lúcia Fanganello, que é agora Maria Lúcia Fanganello Comparato. Depois, a Magali Toledo Canto, naquela época, que era hoje é Magali Canto Moto. Depois, a Zezé, que inclusive trabalhou aqui no Colégio Branco, a Zezé, a Maria José Rezende. Depois, a Cristina. Depois, a Cidinha, Maria Aparecida Vilhena de Moraes. Contei já quantas? 6. A Regina Flora, que mora no Rio. E eu. E não tinha meninos na classe? Ah, tinha sim, o Rui Marco Antônio, o pediatra, era que sentava ao meu lado ali. Não, pediatra conhecido aqui em São Paulo, faz tempo que eu não vejo o Rui. E tinha o Rolando Garuffi também, que deu um trabalhão pro papai. Era muito levado o Rolandinho. Eu não me lembro, tinha o Sérgio Armando de Barros, também, da nossa classe. Da turminha. Eu sei que a Melinha fez, há uns anos atrás, uma reunião de nós todos, até os meninos. Ela conseguiu localizar todos e reunimos todos na casa dela, para rememorar os velhos tempos. Eram todas excelentes alunas, todas, esse grupinho. Certa clique, que permanece unida até hoje. Eu tinha a bolsa do governo brasileiro para estudar na Europa, então voltei para terminar o ginásio e ir para a Áustria por 1 ano só.
E esse ano está durando até hoje, são 47, né? Eu fui por um ano. E depois, mas eu fui com a minha mãe, porque com 15 anos, filha de família mineira, naquela época não se deixava uma filha com 15 anos ir sozinha para a Europa. E minha mãe foi junto para me acompanhar durante um ano. Eu fui diretamente para o Colégio Sion, de Viena. A base do Colégio Rio Branco foi decisiva, porque foi essa base que me abriu as portas para eu continuar os meus estudos lá. Sobretudo na parte, mais uma vez, latim, que eu sou muito reconhecida, professor Kertella, que não houve choque. Eu não me lembro de ter tido um período assim de adaptação, não. Foi uma continuação do que eu estava fazendo aqui, eu continuei lá. Eu fui estudar com o professor Zeidlerhofer, que eu tinha isso na cabeça desde que tinha 7 anos de idade. Eu me determinei que iria estudar um dia na Europa com esse professor. Ele era o papa dos pianistas no mundo, certo? Tinha que ser com esse, não servia outro para mim. E eu fiz meus estudos com o professor Zeidlerhofer. E também eu estudava o que eu podia, o máximo possível. Primeiro, que era também um professor muito severo, e o mundo queria estudar com ele, então era uma classe muito selecionada, quem ele aceitava como aluno. E eu estudava de novo, continuei estudando de medo, de fazer feio. Daí não era para envergonhar o meu pai, mas era porque senão eu estava... Ir para uma aula de Zeidlerhofer sem estar bem preparada, era uma vez só. A segunda eu podia procurar outro professor. E com isso eu fiz o meu curso, terminei os meus estudos e o que não estava no programa de estudo, o professor resolveu casar comigo. E é por isso que eu mudei, tenho esse nome complicado, que é Zeidlerhofer, que é o nome do professor Bruno Zeidlerhofer. Nós casamos e realmente isso não estava no programa de estudos. E desse casamento eu tenho uma filha, Johanna Maria. E quando eu me lembro disso tudo, eu penso, meu Deus do céu, como é que foi que eu me casei com o professor Zeidlerhofer? Naquele momento da minha vida, eu achava que eu não podia viver sem ele. Era tudo somado, era idolatria, era um mito para mim, uma idolatria, experiência, vamos dizer, como mulher não tinha nenhuma, da maneira como eu fui criada naquela época. Então, eu nunca tive um namorado na vida, nunca fui ao cinema com um rapaz. Quer dizer, eu me casei com o professor, pronto, foi assim. Quer dizer, que quando eu me lembro, eu penso, meu Deus do céu, isso dava bem para fazer, vamos dizer, não é nem um filme, já dava para fazer uma novela de muitos capítulos. Realmente é uma história meio inusitada, mas enfim, foi assim. Eu deixaria uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé no ensino do Colégio Rio Branco. Eu tenho certeza que continua mantendo a tradição desta casa, que sempre foi muito grande. Confiança, fé, esperança, vontade de estudar, confiança no corpo docente e que se esforcem, porque o conhecimento, o saber, são os tais valores não compráveis com dinheiro. Os meus pais sempre me disseram, Maria Regina, dê valor na sua vida àquilo que você não pode comprar com dinheiro. Você não pode comprar inteligência com dinheiro, caráter, amor, nada disso. Conhecimento, você não pode comprar. O dinheiro ajuda a comprar muita coisa. Mas os verdadeiros valores da vida, aqueles que ninguém pode tirar de nós. Porque o que a gente aprendeu, pode haver a crise financeira no mundo que houver. Daqui ninguém tira. Só Deus.
certo? Então, vamos adquirir o máximo desses valores que ninguém pode tirar de nós e que são os valores não compráveis com dinheiro. É essa a mensagem que eu deixaria para um aluno que estivesse começando o Colégio Rio Branco desde pequenininho, porque é de pequenininho que a gente começa com a formação. Mas eu estou ligado ao Rio Branco há muitas décadas, 30 ou 40 anos. E como é que eu fui para o Rio Branco? Certa vez, o primeiro diretor do Rio Branco, antes do Norton, ele disse que gostaria que eu fosse fazer uma revisão de uma prova em que tinha havido qualquer coisa desonesta. Então eu fui lá, olhei direitinho e dei o meu parecer por escrito. E aí, então, o diretor, eu gostei muito como o senhor atuou nesse caso, sem fazer alarde, sem fazer escândalo, sem nada, ficou até bom para o colégio. Então, nós queríamos convidá-lo para ver. Foi o professor Damasco Pena que me convidou. Então, comecei a dar aulas do Rio Branco, fiquei muito contente, nunca tive um aborrecimento lá, nem com colegas e nem com os alunos. O colégio mudou-se da Rua Doutor Vila Nova para a Avenida Higienópolis. E o diretor, então, já era o Norton Batista, uma pessoa fantástica, ficou muitos anos diretor do Colégio Rio Branco. Então ele disse, olha, você vai dar aulas aqui e nós temos muito prazer em recebê-la. Então lá eu entrei em contato também com vários professores. Lá eu conheci o professor, por exemplo, o professor José Maria, que dava história, era bonitão, então as alunas se entusiasmavam por ele, mas ele dizia, aqui eu estou dando aula, prestem atenção. Então o colégio era muito curioso, né? Este aqui que era vice-diretor, é o Luiz Guimarães. Depois tem aqui, este que era muito cotado, era o professor Antenor Aquino. Ele dava aulas de latim e os alunos gostavam muito bem, era até meu vizinho, morava na frente da minha casa. O Chiarati, que era mestre de disciplina. Depois está aqui, que era professor de francês, né? Aqui é o Tacílio Dias,
que era professor de geografia, não é? E era muito bom professor de geografia. Então, eu me lembro desses professores aqui, meus colegas, o Cunha também. O professor Salles já era bem mais velho do que nós e ele era um autodidata. Ele disse que era menino, morava no norte, tinha até a pronúncia nortista, né? E lá, um dia, chegaram uns livros, e ele começou a ler, e a leitura dele ficou muito irregular, mas isso não tinha importância, porque ele sabia o que estava lendo, e esse Salles era muito cotado com os alunos até aplaudiam quando ele chegava, porque era especial. E o Norton era um diretor muito consagrado, a escola estava sempre presente, qualquer dúvida que houvesse, nós levávamos até ele e ele resolvia. Estamos falando do Rio Branco e realmente entre o Colégio Rio Branco e o Colégio Dante Alighieri, que tinha muito nome, o Colégio Rio Branco estava naquela ocasião em primeiro lugar. Dava orgulho dizer, eu sou professor do Rio Branco. Os alunos não havia que chamasse atenção, porque a gente dava aula, não entrava também muito em contato. E mesmo agora, 40 alunos de uma classe, todos conhecem o professor, mas o professor não pode conhecer todos, que é muita coisa. Mas eu me lembro, assim, de um modo geral, que havia alunos que correspondiam às aulas que nós dávamos. Essa Maria Regina Lupone era uma pianista, menina ainda, de 14 anos. E sempre ela dava concertos. E um dia ela veio preocupada, disse, professor, eu tenho de memorizar uma peça de 70 páginas, mas eu estou de tocar isso de cor. Eu dizia, então você fica até dispensada e tal. E ela então foi ganhou uma bolsa, foi para a Áustria. Lá ela teve aula com o professor, que era caríssimo, que havia lá, mas ele simpatizou com ela e passou a fazer um preço especial. Foi ela com a mãe. Depois esse professor se apaixonou por ela, casou-se e ela teve uma filha chamada Joana. E ela chegou a ser diretora do Conservatório Musical de Viena. Os professores ganhavam relativamente pouco, eles tinham de dar aula em 2 ou 3 lugares. Mas para mim não, o meu estava bem determinado. Eu dava as minhas aulas no ginásio, que eram tantas, e depois dava as aulas do Rio Branco, isso nunca me atrapalhou, ainda podia escrever livros. E comecei escrevendo os livros de latim e de português. E esses livros tiveram muitas e muitas edições. Tiveram, por exemplo, os de latim e de português, tiveram mais de 100 edições. E uma vez aconteceu uma coisa horrível para mim, mas principalmente para a editora. Fizeram uma edição do meu livro de 100 mil exemplares. Quando eles iam soltar o livro, uma penada de Brasília fez com que o latim saísse do ginásio. Tiraram o latim do ginásio. Então, essas coisas acontecem. Mas daí eu comecei a me especializar em português. E escrevi os livros de português, que foram tendo muitas edições. Mas, às vezes, a coisa curiosa, num livro de português, certa ocasião, uma pessoa que hoje é poeta famoso, chamado Paulo Bonfim, eu coloquei uma poesia dele, chamada Antônio Triste. E aí ele publicou o livro e deu o nome de Antônio Triste, é o livro dele. E o livro teve uma grande saída. Então, outro dia houve uma reunião, uma festa que deram, eu fui lá e levei o exemplar do livro e mostrei para ele, ele ficou até comovido. Puxa, é mesmo, eu me lembro deste livro, você foi o primeiro a me citar em letras de formas e tal. Escrevemos também um livro de viagem muito interessante, chamado Viajando pelos 5 Continentes, que tem 5 edições. Eu
vou contando, não é, primeiro a vida da gente e como é que a gente fazia em cada país que ia. E esse livro teve muita felicidade, foi publicado pela Forense Universitária. Tirando os de latim e de português, que já são superados, né, tem os livros de direito. E mais tarde me especializei numa matéria chamada Direito Administrativo. E fui escrevendo. Hoje eu tenho, se eu for ver, tenho mais de 120 livros. Depois, agora há pouco tempo, foram muito gentis, eu fui eleito para a Academia Paulista de Letras. Eu sou acadêmico da Paulista de Letras. A revista dos tribunais ficou tão entusiasmado que, pois, professor Cretella, ao ilustre autor e amigo, nossa homenagem pela posse da cadeira no mundo da Academia Paulista de Letras, editora, revista dos tribunais, diretores e colaboradores, 10/8/2006. Então, teve essa gentileza de ainda assinalar esse fato. E é curiosa a academia, porque não há uma pauta para discutir, mas cada um pede a palavra e vai falando sobre vários assuntos. Então, a gente fica conhecendo vários aspectos da vida que a gente não conhecia, mas como as culturas são várias lá, uns são especialistas em economia, outros mais em outras coisas, a gente sai de lá sempre mais ilustrado, vale a pena. Podia discutir até a ortografia da língua portuguesa, como é que deve ser, se deve continuar ou não, deve haver um acordo com Portugal, mas nós já falamos uma língua um pouco diferente, então até vocábulos das duas línguas são diferentes. Então, mas eles discutem, levam um tema lá e aí todos tomam parte da discussão. Lá tem gente ilustre mesmo, pastor Hernani Donato, não é? Havia esse Paulo Bonfim, a Lígia Fagundes Teres, são todos colegas muito ilustres e nós nos respeitamos bastante. Há uma frase muito engraçada. Nous sommes 40, on moque de nous. Nous sommes 39, on jette nos genoux. Quando nós somos 40, eles caçoam da gente. Mas quando nós somos 39, quer dizer, quando morreu um, todos se ajoelham aos nossos pés. Então, todo mundo gostaria de entrar na academia. Mas quando está tudo preto, eles começam a caçoar dos acadêmicos. Depois eles passam a querer ser acadêmicos. Essa passagem é muito curiosa. Eu estudei Direito e comecei a já ver as coisas diferentemente, né? Então, aí estava na Faculdade de Direito, e até eu me casei no dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, Independence Day. Casamos, não é? E eu terminei o curso de Direito. E então aí depois eu fui largando aos poucos as aulas de